Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês em mais esses encontros aqui na Galeria Multiarte, desta feita trazendo os irmãos Campana, numa exposição que vimos construindo nos últimos 12 meses. Foi uma exposição pensada com muita tranquilidade. Em primeiro lugar, o presente que a cidade ganhou com a nossa fachada, esse grande alidão feito com o cobogó, idealizado por Fernando e Humberto, e o Estúdio Campana, e a possibilidade de uma exposição com essa magnitude, obras históricas, obras atuais. Tivemos a surpresa de terem obras autorais feitas exclusivamente para essa exposição. E a gente vai começar a conversa com o Humberto, o Fernando daqui a pouquinho se junta a nós, e vai ser um bate-papo informal. Quer dizer, não adiantaria nós termos hoje aqui ver imagens se as obras estão presentes. Seria uma coisa muito redundante, né? E vocês estão voltados para ela. Nós estamos de costas. Bem, o arquiteto Fernando e o advogado Humberto Campana nasceram em Brotas, no interior de São Paulo, e conquistaram o mundo com suas peças ousadas, que exigiram uma grande adaptação das indústrias para que produzissem as suas ideias. Quando saíram de Brotas, até se tornarem designers famosos, Humberto queria ser índio e Fernando astronauta. Os irmãos faziam seus próprios brinquedos desde criança, e a infância no campo foi determinante em seu trabalho. Como dizia Humberto há poucos dias para mim, a gente queria fazer uma fusão entre o caipira e o urbano. Em 1983, criaram o Estúdio Campana, e empresas parceiras como Lacoste, Vuitton, Alessi, Baccarat, Edra, Fendi e outros produzem as ideias idealizadas pela equipe do estúdio. As peças Campanas hoje fazem parte de coleções permanentes de instituições renomadas, como o Museu de Arte Moderna de Nova York, Centro Pompidou, em Paris, Vitra, Museu de Arte Decorativa e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Já receberam, ao longo do tempo, os mais significativos prêmios de design do mundo. E, em 2013, foram listados pela revista Forbes entre as 100 personalidades brasileiras mais influentes. Boa noite, Humberto Campana. Boa noite. Como é que ele dá com tudo isso? Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui. Então, é engraçado, a vida continua a mesma, os desafios são maiores, porque são 30 e poucos anos de estrada, e se renovar sempre é difícil, né? Depois de uma trajetória de tanto tempo, né? Então, acho que é o mesmo desafio do começo, né? Mas eu adoro o que eu faço, então isso me mantém jovem. É uma coisa muito curiosa quando você começa a privar um pouco da intimidade positiva do artista, que nos tempos ociosos que nós estamos conversando, o Humberto está sempre trabalhando, uma coisa muito estranha, porque a gente está, às vezes, numa conversa, aí chega uma mensagem, ele começa a discutir materiais, mas será que isso não vai ser conflitante com o público? Mas esse material talvez não sirva ou não seja fácil de uma concepção. E aí, do nada, ele encontra uma solução. Eu falei, olha, mas isso é uma covardia eu ficar assistindo isso, porque eu levo dias para tentar criar um texto e com uma dificuldade imensa. Como é que você me dá essa solução? Então, é engraçado, eu já tenho maior dificuldade, eu falo sempre que prefiro fazer 10 cadeiras do que fazer um parágrafo, sabe? Então, acho que isso é nato, vem já no DNA, né? É engraçado.
um dia fui... Agora, esse ano, eu falei, vou ter aula de francês, que eu sempre... Eu não consegui, sabe? Porque eu não consigo ficar parado, alguém falando no meu ouvido, 1 hora. Eu terminei a aula, fiz e falei, não quero mais, sabe? Eu não dou muito conta de ficar... Eu acho que, enfim, eu adoro respirar, sabe? Eu adoro espaços amplos e viajar. Eu acho que isso me... Sabe, semana retrasada estava em Curitiba fazendo um workshop com estudantes, com designers de Vime, numa fábrica com Vime. Então, eu estou sempre buscando, meu olhar sempre ele não para. Hoje eu fui ao centro aí da cidade e aquilo, fiquei assim, alucinado com as cores, texturas, com o baobá que tem naquela praça, e uma pena que o baobá está sendo todo danificado, né? Então, tudo isso me chama a atenção, me inspira. E vem ideias. Enquanto eu andava, eu já comecei a falar com o Daniel aqui de projetos. Olha, vamos fazer isso, aquilo, sabe? Então, as coisas acontecem assim, sabe? Andando. Eu gosto de andar, não gosto de ficar parado. Como foi a formação da dupla? Foi assim, a gente foi bem espontânea, sabe? A gente nunca pensei, falar, vamos fazer um estúdio de design, nada disso. Eu, quando deixei a advocacia, para sobreviver, porque, né, perdi tudo, né? Aí eu comecei fazendo espelhos de conchas. Fui para a Bahia, para Itabuna, um amigo me acolheu lá, e comecei a desenhar, pegar conchas na praia, lá de Ilhéus, e fazia as molduras, aí aquilo começou a vender. Voltei para São Paulo, comecei a me interessar por isso. Aí fiz cursos sempre de escultura na FAAP, de joias, com Renato Camargo, FAAP também. Então, sabe, foi aos poucos. Aí o Fernando um dia veio me ajudar, final de ano, para fazer entregas. E aí o Fernando é arquiteto, ele foi dando funcionalidade às minhas esculturas. Então, a coisa aconteceu espontaneamente, e estamos há 34 anos juntos. O Fernando me falou ontem uma coisa muito curiosa, que ele um dia se imbuiu assim, de muita coragem e foi conversar com o meu saudoso amigo, o professor Preto Maria Bardi. Uhum. Então, ele foi ao MASP com a intenção de expor no MASP. Né? E que o Bardi, pela eterna generosidade dele, recebe o Fernando e diz a ele, não, os seus objetos ficariam melhor na lojinha do MASP. E aí alguém falou, não, isso é um absurdo, vocês têm que ir lá para a Vila Madalena para expor. E o Fernando falou assim, não, eu prefiro o MASP. Quer dizer, então, já havia uma visão completamente diferente. E a primeira obra criada com reconhecimento foi em 89, não é isso? 89. E foi engraçado, porque, naquela época, eu fiz uma viagem pelo Rio Colorado, 2 semanas descendo de bote inflável, e um dia o meu barco virou. E meu salva-vidas estava aberto, e ele caiu, e eu caí no redemoinho. E eu quase morri, sabe? Eu, assim, a água trazia para o fundo, depois me levava, eu abria a boca, engolia a água, e consegui sair, não sei, por milagre, né? E, na mesma noite daquele acidente, eu fiz um desenho de uma espiral, que era uma cadeira, que eu voltei para São Paulo, fiz uma cadeira de ferro, com fogo eu fiz essa espiral, e o que saiu, o Fernando fez uma outra cadeira, que é positivo e negativo. E aí começou, acho que uma espiral também, ela é infinita, né? Uma coisa que joga para o mundo, para o infinito. Né? Então, foi um símbolo muito forte. E eu tinha sonhado, a noite anterior, com uma espiral. Foi bem... coisa muito forte. A série Desconfortável, que é uma série, enfim, na minha opinião, uma das mais instigantes, elas são desconfortáveis, mas você tem vontade de sentar. Ela, no fundo, busca a forma de uma espiral. Né? Aquela espinha de peixe, eu não sei se é mais ou menos algo parecido, feito com os tubos de cobre.
Não, não, ela era uma chapa de ferro, onde eu, pesada, assim, bem grossa, e onde eu, com maçarico, eu cortei, né, e saiu uma outra parte grossa. O Fernando fez o esqueleto para soldar. Mas aquela série Desconfortáveis era assim mais um... Acho que foi um vômito, sabe? De tudo que... ditadura militar, de querer seguir um outro caminho, que naquela época falava-se muito em madeira, né? E a gente não queria aquilo, a gente queria seguir um outro caminho, sabe? Buscar as raízes do Brasil, né? O que é o Brasil? É a imperfeição, a textura, tudo isso. Então acho que nós fizemos umas 30 peças, entre cadeiras, biombos, mesas, castiçais. Foi uma exposição bem interessante, que nos jogou aí. E aí a gente não sabia se aquilo... Veio um jornalista italiano que escrevia para Domus, e ele falou: vocês têm um trabalho, raízes brasileiras, mas que fala uma linguagem internacional. E aí a gente começou a buscar, sabe, uma revista de design, de arquitetura, aquilo. Falei, não, eu quero ir para esse lado. Comecei a buscar conforto, sabe? Mas não o conforto através de um estofamento, sabe? Conforto através de materiais confortáveis, corda, mangueiras de aguar jardim, como isso, né? A gente fez uma poltrona também, ralos de água transformados em mesas. Então os materiais foram nos levando ao conforto e ao desenho final, né? Sempre o nosso trabalho começa do material. É sempre o material que ele fica assim querendo namoro entre mim e o material, sabe? Que ele quer ser transformado. O Estúdio Campanas hoje, Campana, ele é um grande produtor e fomentador de ideias. Pelos poucos dias que nós tivemos contato, eu tive a oportunidade de ter umas reuniões muito agradáveis e eu quase que fazia parte da discussão daquilo que se pensava em fazer em Fortaleza. Lembro do Daniel, lá nessa época, né, Daniel? Começando a pensar como vai ser a exposição. A gente tinha uma grande certeza, não queremos que seja igual a de Curitiba, né? E vamos buscar materiais, e eram as pesquisas de como fazer com que o público recebesse uma exposição com uma linguagem nova e, ao mesmo tempo, que aguçasse um pouco a curiosidade das pessoas. E, numa conversa entre nós, no estúdio, teve-se a ideia de trazer para dentro da galeria um pouco da intimidade, através de imagem, da casa de Fernando e do Humberto e alguns recantos de Brotas e do estúdio. E deu no que deu, buscamos materiais, chegamos no material microperfurado, que tem a transparência, mas, ao mesmo tempo, tem uma reprodução importante. E trouxemos também algum elemento do local, né, como o caso da Pantera, junto com o avião da Varig, junto com o armário Cabana. Então, tudo isso dá uma visão um pouco mais pessoal do universo onde vive e cria o artista. E as fotos do Rui Teixeira. Sim, né, as fotos do Rui foram determinantes, claro. Sim, muito. Fez livros e trabalha para revistas europeias. Sim. E que também acho que trouxe. Ele teve um olhar também, sabe, onírico sobre o nosso trabalho. Né? O Rui, ele não compreendia bem o que eu e o Humberto queríamos. Ele perguntava, mas é foto de objeto? Não. É uma foto despretensiosa. É uma foto que você tem... E por que isso ocorreu? Porque num desses nossos encontros, que era dentro de uma sala que devia ter, no máximo, uns 6 metros quadrados, só que era uma sala altamente saturada, com dezenas, centenas de objetos e papéis e tudo, né? E a gente começou a ver que, por trás de uma janela, tinha um vasinho de planta, e ao lado daquele vasinho de planta tinham
10 soldadinhos de chumbo que, ao mesmo tempo, conversava com um bichinho de pelúcia. E aí você olhava para aquilo e aquilo era uma imagem, e era uma imagem muito forte. E aí o Rui fez um trabalho magnífico ao longo de quase um mês, nos apareceu com 100 imagens fantásticas. Dessas 100 imagens, fizemos uma curadoria para 10, e essas 10 imagens são as imagens que nós mostramos hoje aqui. Mas, retomando o assunto, Humberto, qual foi a primeira experiência dos irmãos Campana fora do Brasil? Então, foi em 98, quando a gente estava já pronto para... Os dois queriam desistir da carreira, porque a gente não vendia, estava difícil. Queria voltar para Brotas, a gente tem uma fazenda, vamos criar galinha, vaca, e não sabia. Aí um dia chegou um fax, era a época do fax, da curadora do MoMA, Paula Antonelli, falou: vocês não receberam o meu fax, o convite para fazer uma exposição no MoMA? Não, a gente não tinha papel no fax, sabe? Aí começou, no mesmo ano foi o MoMA, uma exposição de 14 peças, a primeira exposição de design brasileiro no MoMA. A gente pesquisou isso. Tinha o Sérgio Rodrigues, a cadeira mole, Burle Marx, mas a nossa foi a primeira, sabe, com 14 peças. No mesmo ano também teve a Edra, que editou a cadeira, a poltrona vermelha lá de cordas. Então aquilo foi um portal esse ano, sabe? Foi um ano muito importante. Essas cadeiras mais icônicas dentro da coleção, feitas a partir de 89, a cadeira peixe, coralo, a cadeira vermelha, são criações que hoje são edições já esgotadas. Existem o exemplar que pertence... Não, a cadeira peixe, desconfortáveis, foram peças únicas. Foram peças únicas, sei. E a gente conseguiu comprar, retornar aquela peixe que está aqui, mas o resto eu não sei onde está. Tinha o Frank e a Mauri, uma dupla de designers que eles compraram metade. Aí, algumas eu vejo assim em leilões. Né? No ano passado, em Miami, tinha uma poltrona, uma cadeira daquelas. Mas a Corallo ela é editada na Itália, né? Então ela não é uma edição limitada. Entendi. Como foi a história dos pandas? Quer dizer, o puff panda, as poltronas com os bichinhos, existe uma curiosidade grande. Então, nessa época, a gente queria fazer um objeto, uma poltrona, sem as formas tradicionais de estofamento, né? E aí o lugar onde o nosso estúdio, ele é uma microcidade do interior dentro do centro de São Paulo, onde acontecem cenas incríveis, como um vendedor carregando uns pelúcias na cabeça, assim. Eu olhei para aquela cena, eu falei: nossa, esse é o objeto que eu quero fazer sem estofamento, sabe? E foi costurando um ao outro e ficou super confortável. E as coisas nascem assim, visitando, andando pela cidade, e aí o olhar vai fotografando, sabe? O estômago e o olhar e o olho vão pá, 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 aqui, ali, acolá. Ontem à noite eu vi uma coisa muito curiosa quando você conversava com uma amiga, e que você mostrava no celular uma imagem de Fortaleza vista de cima. Quer dizer, eu venho a Fortaleza há pelo menos 40 anos. E sempre que chego, eu olho para baixo. Eu lhe confesso que eu nunca tinha visto aquilo que você me mostrou. Incrível, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco. Para mim, foi uma descoberta fascinante. Aterrissando ontem em Fortaleza, eu vi que é um mar, tem uma área da cidade que é toda de terracota, né? O telhado de telhas, terracota. Achei aquilo incrível, sabe? Assim,
Porque eu, quando viajo, eu sempre sento na janela para ver como é que é a textura da cidade. A cidade do México, quem foi, é muito colorida, os telhados, né? Lima, no Peru, é cinza, uma coisa triste. São Paulo é cinza, sabe? E aqui foi uma descoberta. Falei, nossa, quanta coisa, um mar de terracota, lindo. Pena que o avião já estava descendo, não pude fazer mais amplo, ampliar aquilo, né? Mas talvez amanhã eu faça. Aquela forma que você me mostrou ontem, dentro da linguagem das artes visuais, nada mais é do que a formação de um meta-esquema do Hélio Oiticica. Se você vê aquelas formas que, enfim, estão ali porque são telhados de casa, existe uma sequência de cor terracota, né? Existem os vazios. Quer dizer, quando o Hélio criava os meta-esquemas dele, era mais ou menos uma coisa assim, só que aí ele usava a cor. Mas quando você abstrai a cor e você fica exatamente vendo a forma, eu jamais veria aquilo que você viu ontem. A hora que eu vi, eu falei, nossa, mas vou observar com mais cuidado. Essa poltrona favela, né? A textura da favela vista de longe, Sim. Da Rocinha, aquela imagem da Rocinha que me inspirou para fazer isso, né? Toda texturizada, né? Cubista. Sim, bastante. O Instituto Campana. O Instituto Campana existe, tem um trabalho social sério e abrangente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Instituto Campana. Então, a ideia do Instituto nasceu de preservar a nossa memória, sabe? De fazer um pequeno museu. Eu tenho muita coisa. Tem uma coleção grande de objetos que, enfim, de acervo nosso é muito grande. E eu não queria que isso perdesse. E, ao mesmo tempo, a gente foi atuando, a coisa foi acontecendo. Assim, uma vez eu fui convidado pelas missionárias para atuar numa favela em São Paulo, fazer um trabalho lá com crianças. E aí foi tomando forma, né? Hoje a gente atuamos também com estudantes, com comunidades de artesãos ou comunidades carentes. O Valdir, que está aqui, que hoje ele toma conta disso. Que minha vida é muito movimentada, tal. Então o Valdir, que ele está sentado aqui, ele pode falar melhor sobre isso, se vocês tiverem. Você gostaria? Eu acho que isso é importante, sabe, Valdir? Obrigado, Humberto. Boa noite. O Instituto tem realmente essa missão de aproveitar essa generosidade dos irmãos. Os irmãos eles sempre tiveram a preocupação de trazer coadjuvantes para trabalhar com eles. Quer dizer, desde quando eles começaram, fizeram trabalhos com a Copa Roca, que é uma ONG que existe no Rio de Janeiro, e fizeram aquela série famosa das camisas Lacoste. Eles trabalham com essa favela já há algum tempo, trabalham com a outra ONG para poder fazer os bichinhos de couro, e com eles está fazendo um novo estofamento, uma segunda pele para um estofamento, como o Humberto falou. Isso era muito, muito natural por parte dos dois. Eles sempre tiveram essa vocação de compartilhar com as pessoas. E aí, coisa de uns 5 anos atrás, quer dizer, cada vez mais foi ficando forte na cabeça deles a ideia de que deveriam formalizar isso, deveriam criar realmente uma entidade que fica à parte ao estúdio. O estúdio é responsável por todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui nessa exposição. E o Instituto trabalha basicamente com o intangível, trabalha exatamente com o pensamento de Fernando e de Humberto, essa ideia generosa de compartilhar o que eles sabem fazer, principalmente o que eles sabem fazer com as mãos. E, com isso, a gente tem feito parcerias com ONGs, parcerias com escolas, parcerias com comunidades que buscam o empoderamento da mulher, o empoderamento do adolescente, para que possa ter, através da arte, do design, uma ferramenta para poder transformar. E isso é feito um trabalho muito focado, tanto do Humberto como do Fernando. Busca-se trazer um produto. Esse produto não é desenhado, não é feito por eles, é um produto que é feito pelaquela comunidade que está sendo assistida. E esse produto, obviamente, serve para poder gerar recursos, porque são vendidos em determinadas ações, e com esse dinheiro volta para dentro daquela comunidade. É uma forma de você estar criando recursos e criando uma forma de subsistir com aquela comunidade. Então, a gente tem, como ele falou, a gente tem hoje umas 4 ou 5. Agora, na próxima semana, daqui a 2 semanas, a gente tem a Semana de Design em São Paulo,
o Instituto vai atuar com uma comunidade que a gente assiste em Piracicaba, que é um trabalho lindo, é um trabalho que vocês vão ver depois na internet, que para mim é um dos mais bonitos. Humberto resolveu, numa ida visitar essa comunidade, a comunidade de ex-viciados em drogas, homens apenas, que deliberadamente querem sair da rua e vão até essa comunidade mantida por essas freiras da Aliança da Misericórdia. Eles ficam lá e, obviamente, têm um tratamento e tudo mais. E aí eles foram provocados a trabalhar com a arte, com design. Numa dessas visitas, Humberto viu uma olaria próxima e viu que eles cortavam uns determinados tijolos. Com esses tijolos ainda meio úmidos, ele resolveu criar uma forma, ou de um vaso ou de uma fruteira, onde esses homens pudessem estar socando, literalmente socando esses tijolos e desconstruindo o tijolo, que tem a forma de ser, vamos dizer assim, retangular para construir muros e casas, etc. e tal, e com isso criar objetos. E aí o que é mais bacana é que vocês veem que, na realidade, tem todo um trabalho por detrás de pensamento, porque aqui ele estava querendo exatamente mostrar a essas pessoas que existe uma outra vida através da arte, uma outra vida através do design. É o tijolo que vai sedimentar a criação dessa nova vida para esses caras, que vão construir uma nova vida, e com isso eles vão poder, de certa forma, também criar um empoderamento, criar, vamos dizer assim, uma forma de sair dali e poder estar trabalhando com aquela ferramenta que é muito simples, é um tijolo ainda úmido, um estilete, um fio de nalho, por aí vai. Então, esse é o exemplo do Instituto, e quando eles me convidaram 1 ano atrás para tocando isso, eu fiquei muito feliz, porque é uma forma de você também estar podendo contribuir com tanta gente que a gente tem, vamos dizer assim, de certa forma, ajudado, e cada vez mais a gente quer fazer isso através do Instituto. Acho que eu falei demais, né? Agora Não, é você ótimo, de volta. Excelente. Explicou. Uma coisa interessante que eu observo no trabalho de vocês, quando vocês localizam uma forma, por exemplo, como as bonequeiras na Paraíba. Uhum. Né? Quer dizer, vocês localizam uma forma, vocês pesquisam como aquilo pode ter uma utilidade, e essa utilidade vocês vão e dezenas de pessoas se beneficiam disso. Isso é de uma generosidade extrema. Eu tive o grande prazer de trabalhar no Comunidade Solidária com Dona Ruth Cardoso, e eu via que o esforço que ela fazia para poder incentivar o campo da criação desses artistas natos que ficam produzindo o seu artesanato, a sua arte popular. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vocês têm uma experiência muito grande. E foi engraçado. Esse foi o primeiro contato. Por exemplo, eu visitei a Comunidade Solidária, me interessei por aquelas bonecas, comprei, fiz um pedido e fizemos essa poltrona que está aqui com essas bonecas, chamada Paraíba. E foi engraçado. Depois, aquilo chamou a atenção. As pessoas começaram a consumir mais bonecas, e essa comunidade conseguiu construir um galpão. Mas foi assim, sem intenção. Falar, vou ajudar essa comunidade. Não. Aí é engraçado, eu observei que com pouco, né, assim, com uma coisa, como você pode mudar uma vida de pessoas, né? Então, aí que começou a ideia do Instituto também, né, porque é fácil. E eu comecei assim. Quando eu deixei a advocacia, eu falei, eu vou construir minha vida com as minhas mãos. Foi isso, um mantra. E, do nada, eu consegui. Hoje eu tenho enfim, é possível, né? Ter amor também, né? Ter paixão, né? Acho que você também tem paixão, que você montou essa exposição que ficou muito legal, e acho que a vida tem que ser movida a paixão, né? Amor, senão não vale a pena, né? A paixão é importante, mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, o espírito, como funciona o Instituto, isso eu insisto um pouco, é algo assim cativante. Hoje nós temos 3 espaços que eu administro, que é Rio, São Paulo e Fortaleza, e que são espaços completamente diferentes. Fortaleza tem uma personalidade, o Rio tem uma personalidade, e São Paulo outra completamente diferente. Mas aquilo que é mais importante são as equipes.
E essa forma de lidar com a equipe do Instituto e com a equipe do estúdio era uma coisa incrível, era de uma objetividade, é isso, pronto. Desde a criação, da concepção, da seleção de obras, o que eu falo no meu microtexto de apresentação nesse catálogo, eu gostaria de ter 10 espaços desse para a gente poder trazer realmente o que eu chamaria de exposição ideal. Mas eu acho que esse resultado, que a gente teve a possibilidade de trazer obras históricas e, ao mesmo tempo, trazer obras atuais e ainda ser presenteado com obras inéditas, feitas especialmente para essa exposição, isso é o melhor dos mundos, né? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre o Cobogalmão. Então, o Cobogalmão foi... Aquele desastre de Mariana nos chamou muita atenção, e aí nós fomos convidados a participar de um projeto de recuperação, o que poderia ser feito em prol da construção de Mariana, né? E a ideia nasceu de trabalhar com aquele barro, né, que invadiu a cidade e tal, e tinha uma olaria, a Divina Terra, que se dispôs a fabricar esses tijolos. A mão é o significado, né, de pedindo ajuda, ou oferecendo ajuda, ou a manualidade, que ontem alguém me entrevistou e falou, mas também a manualidade, né, de o fazer. Né? Mas só que não deu certo, porque a lama ela tem muito metal, e quando se coloca ela no forno, ela se rompe. E aí foi uma pena. Então, a lama não é a lama de Mariana, mas... a ideia nasceu disso. Né? Não é a lama do tóxica desastre, de Mariana, mas continua a ser mineira. Porque a ideia era isso, né? Recuperar aquilo. Né? Porque, enfim, ninguém fez nada ainda. Né? Não sei se estão fazendo alguma coisa para recuperação do rio, da cidade, tudo. Né? Uma coisa que eu penso também, inclusive a gente teve oportunidade de falar, você é fotógrafo, você é um artista visual completo, porque você faz colagem, e também escultor. Tá? Fernando, por sua vez, apresentou recentemente 2 exposições, atualmente uma no Rio de Janeiro, numa galeria de arte contemporânea muito conceituada, e ano passado em São Paulo. Como é a produção das obras solo? Então, é engraçado. Tem um cachorro aí de bronze que foi assim de última hora. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa para o Marcos. Ele teve um carinho tão grande por nós, pela exposição. E aí nasceu. Eu tinha esse cachorro, cortei a cabeça e soldei ele de cabeça para o ar, uma coisa insólita. Né? Mas eu queria ter mais tempo, eu preciso ter um galpão, porque eu tenho muita ideia eu tenho um lado escultor muito forte, muito, só que eu tenho que cuidar de uma equipe de 15 pessoas, então não sobra tempo e espaço, sabe, para eu fazer coisas maiores, fortes, né? Então eu fico assim correndo para lá e para cá. Mas um dia eu quero, acho que o meu caminho assim eu vejo assim, trabalhando fazendo jardim. Eu queria ser jardineiro no final da vida, sabe, fazer jardim, plantar, sabe, e fazer esculturas, sabe. Não sei, né? Sei lá, pode ser agora, mas a cabeça da gente muda tanto, né? Conversando com o Fernando ontem também, a gente falava, o Fernando tem a sua produção solo como artista, o ato de acumular, né? Eu tenho uma teoria que a pintura é um ato de você colocar matéria e a escultura é uma ação de você retirar matéria. Quer dizer, o escultor, sobretudo quem trabalha com pedra, né? Eu me lembro do Bruno Jorge, que foi um grande amigo, ele dizia, Max, eu ponho um bloco de 1 tonelada na minha frente, eu sei que lá dentro tem uma mulher sentada de 1,60 m. Então, é uma luta constante entre eu e a matéria. E é um trabalho solitário, porque ninguém me ajuda. Até eu descobrir, até eu retirar. E o Fernando ele faz uma escultura ao contrário, porque ele acumula matéria.
Quer dizer, ele tem uma energia tão forte que ele não, se não tirar da mão dele, como ele estava falando, se não tirarem da minha frente, eu não paro. Quer dizer, essa escultura, ela não para. E, ao mesmo tempo, o Humberto tem um trabalho mais silencioso. Quando você vê aquela colagem, que é uma das obras que eu, enfim, admiro muito, que está nessa exposição, que é uma colagem de imagens previamente selecionadas e com lascas de madeira. Eu queria que você comentasse um pouco, que já falamos um pouco sobre isso, uma obra que eu gosto muito. Então, foi engraçado, quando nós fizemos a exposição do Vitra, o catálogo, o curador pediu que nós fizéssemos a ilustração, as ilustrações desse catálogo. Então, nós pegamos, imprimimos nossas cadeiras, nossas obras, recortamos e criamos desenhos com aquilo. Então, nasceu a ideia da colagem que o Fernando faz e eu, veio desse convite do curador Matias Schwartz para ilustrar nosso catálogo. E aí pegou o Fernando, principalmente, pegou gosto por isso. Às vezes, eu faço algumas coisas, mas... A partir de amanhã, vocês vão ver, não entrou ainda na exposição, porque não houve tempo hábil. Uma das empresas que produz pequenas esculturas de autoria do Humberto, que é uma empresa da Itália, né? Sim. A EMA, né? E que são pequenas metamorfoses de animais, e que é muito curiosa, né? E amanhã vocês certamente verão já essa montagem, porque a Cristina teve a gentileza de trazer ontem lá de São Paulo, e ela vai ser montada numa caixinha de fruta. Aliás, a montagem dessa exposição, ela seguiu o mais absoluto rigor, sem querer interferir, sem querer ter objetos competindo, né? As caixinhas onde estão as TVs são caixas de fruta, né? É o mesmo formato de uma caixinha de fruta, onde ali dentro é fruta, e a palavra de ordem de Humberto e Fernando é reciclar. Aliás, a sua avó reciclava materiais, sim, né? Quem nasce no interior, né, tudo é reciclado, principalmente nos anos 50, né, que era tudo, se aproveitava tudo, né? Então, a gente já fomos criados com essa noção de desperdício, Meu pai falava, a torneira não fecha a torneira, não deixa aberta, banho, sempre aquilo bem consciente mesmo. Meu pai era agrônomo, não cortava árvores também. Então, eu peguei esse amor, né, por isso. Nós temos um sítio onde plantamos 15 mil mudas de árvores nativas, e a ideia é de fazer... Eu estou lá tentando fazer pavilhões verdes. Fiz esse ano um pavilhão de bambu, que é um círculo de 30 metros de diâmetro, com um portal, né, onde eu plantei bambu. E esse bambu, um dia ele vai crescer, vai formar um domo, né, ele curva, né? Então, coisas que não precisa tanto esforço, sabe? Acho que o verde você pode mudar, né, a vida das pessoas. O meu sonho é fazer praças, fazer jardins, sabe? Mas em lugares pobres, que as pessoas não tenham acesso, sabe? Isso que me interessa. Que acho que o verde ele muda a vida, sabe? Desde que você envolva a comunidade e dá autoestima às pessoas. Vocês tiveram uma experiência muito interessante e muito cultuada aqui no Ceará, que foi a parceria com o mestre Expedito. Sim, né? Me conta um pouco como foi. O Expedito também. Eu conheci o trabalho dele na Arte Sol, né? E fiquei apaixonado. Falei, quero conhecê-lo. Nós fomos entrei em contato, o estúdio entrou em contato com ele, fomos até e propus aquele, falou, vamos fazer um trabalho juntos, onde nós fazemos o objeto e você cobre esse objeto com o teu universo, sem interferência, nada. Foi incrível, foi um trabalho bem legal e divertido. No início ele ficou falou, o que esses urbanos vêm aqui me invadirem meu ateliê, né? Mas criou-se uma amizade legal, um clima legal de
trabalhar, tal. Ele tem o tempo dele, né, que é do sertão, né, e nós o tempo de São Paulo, né, que é tudo para hoje, né. Nos adaptamos. Essa série Cangaço é uma série que ela tem inúmeros objetos, né? E o primeiro deles, qual foi? Foi a cadeira, foi o sofá, foi o espelho? Cadeira. Foi a cadeira. A cadeira, é. E depois foi o sofá. E tem uma peça que não está aqui, que é um armário feito de couro cru, e inspirado numa cela que ele tinha. Era estofada essa cela, linda, com taxas. Aí foi também uma das peças que eu mais gosto da coleção. Tem uma amiga jornalista no Rio de Janeiro que ela sempre termina as entrevistas dela com uma frase: se você não quiser responder, não responda, saberei respeitá-lo do mesmo jeito. Me conte alguma coisa que eu não sei. Eu não sei. Não sei, pronto. Agora, Fernando? Eu acho que é esquecer. Pronto, me conte. Eu lembrei de me esquecer, de me lembrar. Pronto. Me conte alguma coisa que eu não sei. Então, eu esqueci de me lembrar de me esquecer. Não, eu acho que é ele, né, que virou pai, porque tem uma diferença grande. Ele me batizou e deu régua e compasso, e um monte de chicotada também. E me diz aqui uma coisa. Quando você deixou de ser astronauta? Quando eu deixei... Foi bom? Eu acho que foi mais ou menos um paralelo à situação do Humberto, só que num período do Brasil diferente. Ele pegou a ditadura inteira. Eu queria ser ator, mas só arquiteto que ainda permitiam, porque na época dele nem arquitetura, por causa do Niemeyer, da Lina Abad e tantos outros. Aí eu escolhi a arquitetura, eu queria ser comissário de bordo. Hoje eu viajo mais do que um. Eu escolhi a arquitetura porque tinha mais uma abertura e uma proximidade do objeto, da cenografia, da poesia, do fazer o espaço, conviver com o espaço. Eu fiz a Belas Artes, mas o tempo inteiro eu sempre me aproximei mais do objeto ou da gráfica. Eu lembro, eu peguei a primeira turma dessa escola, dessa faculdade. Eu tive aula com a Renina Katz, com a Carmela Cross, com o Marcelo Nietzsche. Marcelo Nietzsche era engraçado, porque era a época do Xerox, ele era diretor da Pinacoteca, que dividia o espaço com a Belas Artes. Ele deixava a gente, quisesse colocar a bunda dentro de cima, sabe? Body art. E tantos outros. Flávio Império, eu fui assistente. Os que ele fazia para a Betânia e tal. Daí, no último ano de faculdade, eu fiz um curso para monitoria da 17ª Bienal de São Paulo, onde eu tive contato, também foi assim, de paraquedas, porque fui fazer um curso de monitor, que foi um ano de História da Arte, daí eles descobriram que eu fazia arquitetura e me colocaram para fazer montagem. Então, essa Bienal foi bem importante, a 17ª, porque se tratou do pós-modernismo, da transvanguarda. Então, eu vi Sandro Chia, o Keith Haring. É Bienal de 83, né? Anish Kapoor foi a primeira. Eu não o conheci, mas tinha obra. Tony Craig, porque eu tinha que conviver com os espaços. Mas eu vou contar uma engraçada. Eu não sabia que o Basquiat era namorado do Keith Haring. E ele veio de esposo. Só que, na hora de fazer, ele fez um grafite que até hoje está no MAC, em São Paulo. Vinha o Basquiat com um radião, com rap music, eu odiava na época. E eu não conseguia entender, quase que eu expulsei ele um dia, sem saber. Mas acho isso bom, porque o artista tem que ser ingênuo também, porque senão ele não se permite a nada, né? Se a gente tiver... Daí, no final do ano, eu me formei e acabei a Bienal, ele me chamou para fazer entregas e notas fiscais. Assim. Eu achava um absurdo. Eu estou contando mais o B-side, né? Eu punha branquinho na nota fiscal, porque eu achava o cúmulo pagar um conjunto de folhas. Tomamos uma fiscalização daquelas de depenar, assim, não tinha o nosso,
Falava, não tem como, o fiscal tem uma Bíblia assim, alguma coisa, ele vai achar. Aí, acho que, de um lado e de outro, a gente começou a amadurecer no trabalho. A gente criou uma empresa do nada, que resgata a cultura local, fala a língua internacional, que isso foi até primeira matéria nossa fora do Brasil, foi com a Domus. E o jornalista e arquiteto Marco Romanelli nos comparou ao Caetano Pesce, que tem a raiz local, mas tem o vocabulário internacional. E eu acho que é bacana isso, porque é do meu quintal que eu falo com o mundo, né? Sim. Pergunta a outra, então. Que eu vou fora. Pedindo ajuda aos universitários aqui, o Paulo Portela. Não falei nada. Eu sou fã da Hebe. Eu tenho essa cultura televisiva, eu falo, Humberto é muito mais Van Gogh e eu sou muito mais Andy Warhol, porque foi assim mesmo. Nós não tínhamos televisão na nossa cidade, eu peguei essa fase. Então, a gente ia ao cinema, eu tinha ódio dele, porque ele escolheu primeiro o dono do cinema para padrinho, ele tinha a carteirinha permanente. E eu tinha que pagar ingresso e pular o muro para ver Polanski, Kubrick. Kubrick, meu pai, ele tinha curiosidade. Nossos pais, apesar de serem funcionários públicos, naquela época era outro Brasil. Ele entrou na São Francisco direto do colegial, e eu, para mim, francês é a segunda língua pela educação que havia no país, que hoje não dá, né? Então, a gente teve o cinema como janela para o mundo, ou o quintal da casa. Nossos pais nos trouxeram... Ele viu, acho que em Santos, eu vi em São Paulo, no Cinerama, 2001, 1968. Você acha que eu me conformei com os brinquedos da Estrela? Eu pegava Mandacaru e taquara de bambu e criava as espaçonaves. Então, a gente tinha o contato total com o mundo e, ao mesmo tempo, o local. O caipira, o Mazzaropi, quando ele ia fazer lançamento, ele passava por todas as cidades do interior e nossa avó que o recebia. E durante o dia, matinê com os filmes italianos de Rita Pavone, o neorrealismo italiano a gente assistiu nessa cidade. Bebê de Rosemary, eu assisti embaixo da cadeira. O cinema teve um... Total. Teve, né? Para mim, teve. Acho que, não sei se ele compartilha a mesma ideia. Porque a gente via coisa, blow-up. Não tinha o que fazer, eu ficava rodando em volta da igreja, eu levava... A Teorema do Pasolini, eu vi com 14 anos. É uma coisa muito curiosa como o cinema influencia o processo criativo do artista. Nós estamos fazendo em São Paulo a exposição de Flávio Schiró. Flávio Schiró é um artista nipo-brasileiro, ele nasceu em Sapporo, no Japão. Como imigrante, veio parar em Tomé-Açu, no Pará. Imagina que coisa louca, né? Só no Brasil. E por quê? Porque Tomé-Açu tinha uma grande comunidade nipônica. Depois vem para o Rio de Janeiro, e quando ele volta para Paris, que ele torna-se artista, um artista maduro, o cinema era a grande inspiração dele. Kurosawa, Anis Varda. Quer dizer, nessa exposição, praticamente a maioria das pinturas é uma homenagem a algum grande cineasta ou então a algum grande filme, né? Quer dizer, isso que você me fala agora, eu acho isso uma coisa extraordinária. O cinema seria a tela cinética, né? Que hoje a gente vê até pessoas que fazem esse trabalho e tal, porque ele falou, janela para o mundo, porque a gente não gostava de futebol, não podia brincar de boneca, não podia fazer nada, se quisesse, além da Igreja Católica Então, e ainda era uma comunidade italiana, né, de Vêneto, que é muito arraigado. Mas acho que foi isso também que deu a sensibilidade, que eu vejo aqui uma parreira de... A gente tinha na nossa casa e na casa do nosso avô, uma de primavera e outra de uva, onde a gente almoçava embaixo. E era filme italiano mesmo, quebrava o pau assim. Toalha. Primeira coisa, italiano, você não liga antes do almoço, principalmente antes do almoço. O que nos levou mesmo para a indústria, levou artesanato para a indústria italiana,
foi o Máximo Morozzi, que eu dedico a ele hoje. Ele não existe mais, mas ele foi diretor da Edra durante quase que metade da vida da empresa, não, desde o início. E ele sempre nos dava temas assim, para sonhar primeiro. Porque a matemática ela é eterna, a poesia ela é breve. Né? É a mesma coisa que anotar sonho. Então, ele deu total liberdade. Ele, tanto a cadeira vermelha de cordas, quanto a Corallo, que ele falava, que ele se honrava de ter feito a cadeira mais desconfortável do mundo, que assumiu. A gente começa a morrer quando a gente nasce. Né? Tentar ficar... E ele detectou, no trabalho do Humberto, meu, dos dois juntos, uma brasilidade que não era nem improviso das comunidades, mas sim um sonho que o cinema nos dava, de fazer transposição de materiais de uma área de função para outra, como a cadeira de plástico bolha, que são várias lâminas sanduichando uma estrutura metálica. Olha que engraçado, a gente mandou para uma exposição na Casa França-Brasil, no Rio. Só que a gente embrulhou com plástico bolha. A cadeira chegou destruída lá. O Humberto falou, o que você fez? Ele falou, estou procurando a cadeira. E desde do batismo da peça até o convívio, sempre tem uma história engraçada. Não engraçada, eu acho que é como se a gente estivesse brincando no quintal da nossa casa ainda. Esse processo de vocês idealizarem o estudo, desenvolver, e esse projeto é entregue para a indústria. Esse parto é programado? É uma cesariana ou é um parto normal? Não, foi totalmente ao acaso. Nós fizemos a cadeira vermelha de cordas em 93. Só em 97 foi o primeiro produto mesmo móvel a ser requisitado por uma empresa italiana. Mas a história é mais engraçada ainda. Liga para São Paulo, e a gente estava numa crise assim, para ir um espantar a galinha e o outro para aprender. Sabe quando você entrava no ônibus para pagar o saneca, assim? Um odiando o outro, porque eu queria ser da Trans Brasil, ele queria ser cantor da Blitz, eu sei o quê, Rolling Stones. E toca o telefone, o italiano, ele fala, o europeu em geral fala muito mal o inglês. O japonês nem fala, é lost in translation. Liga o Máximo Morozzi e fala, would like to produce I'm from Hydra. Eu falei, nossa, I'd like to produce the rope chair. Eu achei que fosse a empresa de descarga hidráulica Hydra. Era Edra. Eu falei, então tá bom, vai indo que eu não vou. Eu falei, Humberto, além de tudo, a gente recebe trote. Né? Que é o único, sabe quando você fica assim, os dois do lado do telefone? Várias vezes, sabe, você fica do lado do telefone esperando o pedido, toca um, fala isso. Aí, ele foi nosso pai, e as duas mães de design foram Maria Helena Estrada e Adriana Adam. Eu também dedico, acho que o Humberto... Porque elas nos deram assim, tiraram do MASP para ir para Vila Madalena. Eu conto falei, eu tomei um trote da Itália, ligou, o que é? Para propaganda, a cadeira, né? Quantos metros de... Né? Você pode fazer? Ele falou, não, é Edra, é o máximo, é do grupo Aquizum, você está perdendo tempo e tal. A gente... Daí, olha como é bacana o design da necessidade. A gente não ia representar 450 metros de corda trançados, ia fazer ligando pontos, assim. Aí a gente resolveu fazer um filme, só que totalmente no-tech. Eu nunca tinha pego numa máquina de gravação de videocassete. Aliás, esse filme está em exibição aqui. Só que com em primeiríssima... dublado. Avant Premiere. Eu não sabia filmar e ele falava, filma daqui, dá zoom. Aí começou aquela velha briga de italianos. Né? A gente quebrou um pau, assim, parece que para o católico, quando ele vai ser feliz, ele
pega e se pune de alguma forma. Eu não sabia que estava gravando. Na hora de mandar para a Itália, a gente teve que pedir para o filho de uma amiga nossa fazer um fundo sonoro, e foi o Maracatu Atômico do Chico Science. Mais engraçado que chegou um vídeo, uma estrutura e uma cadeira. Uma cadeira e metro. Eles adoraram porque eles queriam vender assim, o vídeo, passo a passo, um rolo com 500 metros e a estrutura. E o mais bacana é isso, que sonho não, é fé. Se achar que se jogar moedinha na fonte vai dar sorte ou passar a mão. A gente apostou nisso. E era uma cadeira condenada a ser um projeto único, até ironicamente pelos arquitetos brasileiros, infelizmente, porque quem também nos defendeu, a última defesa bem feita, foi o Deus do céu, o filósofo, o sociólogo, ele já faleceu agora, o Goulart. Enquanto o Estado de São Paulo tirava uma onda de uma exposição que circulou 7 anos pelo mundo, curada pelo Museu Vitra da Basileia, veio um jornalista e disse que é brinquedo, mas se não tiver brinquedo, a gente estaria com a máquina de escrever até hoje. Se a gente não fizesse outro livro, estaria lendo a Bíblia. Toma essas palavras da Paula Antonelli, que foi curadora de arquitetura e design do MoMA. Então, a gente acreditou. E o italiano, bacana, que tem uma corrente de produção, desde a escolha do produto, do designer, que é feita pelo diretor de arte, não falando Hydra, mas sim Edra. Aí tem uma equipe de técnicos e o dono da empresa que se dispõe a desenvolver e respeitando a filosofia do produto que foi proposto, porque ele vai formatar uma família de peças que vão ser expostas no Salão do Móvel. Aí vem todo o resto, propaganda e tudo mais. Mas a última, para encerrar, da Paula Antonelli, ela era... Você contou? Bom, porque além de espantar e prender galinha, a gente não tinha papel para fax. Um mês. E é engraçado que parece que como chama assim, snobismo, né, brasileiro. O Márcio deve ter pensado, desse daí ainda me fala, vai indo que eu não vou. Não foi isso, mas sabe, tudo bem, liga aí e tal. Põe dinheiro no banco antes. Que a gente... Mas é bacana, porque a gente continuou vivendo o que a gente vivia no interior, desde a diferença de idade e tudo, mas a poesia e a amizade, a cumplicidade. Sem isso, não passa para outro nível. Né? Eu acho que a evolução da criatividade ela é uma espiral que você passa sempre no mesmo ponto, só que um nível a mais do que as pessoas possam captar. É uma coisa curiosa. O dia que eu fui à casa do Fernando fazer a curadoria das obras dele, ele me fez perder um avião. E foi o avião mais... melhor perda. O aviãozinho eu não queria sair e ele não permitia que eu saísse. E se eu saísse, ele ia eu tinha certeza que ele ia me jogar lá embaixo. Cadê o Paulo? Pode ter certeza. O Paulo ele me leva a Araci Amaral, que eu chamo de Araçaci Amaral. Olha só. Ela vai durante uma tempestade. E eu defendi uma tese de mestrado de arte, que eu não sou artista. Artista não, você está engrupido, né? Não escreva na lousa sem giz. Mas ela falava do que estava na sala, a hora que ela estava vendo uma obra no quarto. E eu tento fazer esse vai e volta no tempo. Porque tudo tem que ter um breve... A gente teve um hiato da ditadura militar. Ele viveu muito mais do que eu. E nós éramos parentes de um primo da namorada do Lamaca, que era o terrorista mais procurado. Um dia, viajando para o Sul, meu pai ia só assim, batendo em mim e Humberto, e não olhando para... A gente varou uma barreira policial do Exército, procurando justamente o Lamaca. A gente nunca foi tão humilhado e a gente daí continuou apanhando de Curitiba até São Paulo. Mas
Olha, eu vejo muito mais respeito hoje da nossa geração do que as que estão vindo. Eu não consigo entrar no mundo virtual. Eu tenho que pegar no jornal. Hoje eu peguei o Estado de Fortaleza, achei um barato poder ler. Eu não acredito na virtualidade, eu tenho medo. Eu falo, só tenho medo do que eu não posso ver. Mas imagina você ser convidado a fazer uma curadoria, aí à casa de um artista, você só tem direito a escolher 5 obras. Ele fica assim na porta. E você tem a possibilidade Mas a culpa é dele. absolutamente saturado. Era a hora que eu entrei, eu já não enxergava mais. Aí foi um nocaute no olho. Não foi nada. Eu fui para a lona alucinóide. nos primeiros 5 minutos. E vamos. Falei, vamos para onde? Eu já perdi meu avião. Por isso que nem eu entendo, acho que nem o Humberto entende o que nós fazemos, porque nunca é programado. Irmãos Campana, quem deu o nome foi a Joyce Pascovitch. Eu achava moda, sabe, Leandro e Leonardo, Daniel, que são da nossa terra, com todos os respeito. Não havia nem modernidade nisso, mas houve a ousadia. A nossa primeira exposição se chamou Desconfortáveis, porque era o final, a transição para a democracia, e o Brasil era proibido de fotografar vitrine até no exterior. Eu acho que, graças a nosso assumir o erro, a poesia do torto, porque o Brasil ele é construído por curvas e não o traçado urbano do resto latino, que os jesuítas fizeram. O português ele seguiu, fluiu. Então, eu acho que foi isso. Não teve vergonha. Não pode esquecer que o Brasil é um país imprensado entre o mar e a montanha. Se você pegar toda a nossa costa, o Rio de Janeiro é mar e montanha. Você vive... O rio é curvo, naturalmente curvo. Mas é a situação geográfica mais bonita que qualquer um que viajou viu. E a disponibilidade de um povo até a fazer porcaria ou até te abraçar e levar para casa, como muitas vezes aqui no Nordeste, ia perguntar uma informação, a pessoa já levava, daí a gente ficava de São Paulo, ficava meio assim, vai acontecer alguma coisa. Mas, à noite, a gente ia para a praça, punha a cadeira, tinha aquela torre, abria e via Dancing Days. Eu já passei por uma experiência dessa e eu sei que é assim que funciona. Mas eu falo para o Paulo, ele é meu vizinho de frente, a gente se comunica sem se comunicar. Né? Se for passar uma xícara de açúcar, é que nem varal napolitano. E ele, às vezes, não vai em casa ver trabalho, então eu falei que agora eu vou começar a pôr na janela, deixar exposto. Mas eu acho bacana. Olha, quem isso. sabe você está criando uma nova forma expositiva. Vamos mostrar na janela. Quem sabe? É arte para rua. Olha, eu topo esses desafios, como topo também o Gabinete de Curiosidade. É isso, eu acho bacana. Quando eu vi essa palavra... Eu topo. O Gabinete de Curiosidade eu topo. Eu adoro falar isso, o artesanato nordestino, mas o bizarro, que é o Guimarães Rosas, com a inocência, a ingenuidade de ser bizarro. Muitas vezes nós perguntamos, onde está aquela obra que você não gosta? Você vive tentando acabar e não consegue. Daí você vê ali, que vai desde aqui do Nordeste até o Cerrado da Chapada dos Veadeiros, que tem o Moacir, que desenha... Ele criou um vocabulário, um abecedário e faz uma pornografia do meio do Cerrado que é contundente, é forte. E são 30 obras por noite. Eu ficava implicado com ele, que ele falava, estou em crise, não sei o que lá. Agora eu sinto a chicotada que dá você tentar entender uma outra ligação e passar. Tentar traduzir isso também sem ser patético, romântico. Muito obrigado a todos. Obrigado, Obrigado. Fernando. E, olha, muito obrigado a você ter um espaço de promover. É um paralelo com o nosso trabalho, as pessoas que ousam e que acreditam, porque tem que ser andar, a fila tem que andar, né? Tá bom? Obrigado.